Professor, aqui nas minhas anotações, no último encontro, você chegou a falar sobre os testes de associação de palavras, né? Pelo aquele aparelho chamado Chico Galvânico, né? Acho que alguma Ah, coisa tá, nesse tu participou, sentido. não foi do último, Letícia? Foi, né? Sim. Aí você falou um pouco sobre o nascimento das potencialidades, Uhum, as novas experiências e tal, com relação à questão dessa diferença entre emoção e sentimento, sendo que a emoção ela está muito ligada a essa reação fisiológica, né? E uhum, o sentimento está mais ligado à questão do julgamento, né? isso. Enquanto funções racionais, né? Racionais, de valor, Uhum, foi mais ou menos isso. Aí falou um pouquinho sobre a distinção entre afeto e sentimento, já que o senhor estava falando sobre emoção, né? uhum, E o grau de frequência de ambos. Eu acho que foi isso que eu foi. lembro, né? É, eu tinha esquecido que você tinha participado da passada. É, só a Débora que não tava. Pois é, isso daí tá mais quase pro meio da segunda discussão, quando ele começa a falar sobre o teste de associação de palavras. E aí eu vou voltar um pouquinho pro início da segunda conferência que eu acabei pulando quando a gente deu início no encontro passado. A segunda conferência ele vai falar sobre. Vai dar continuidade, né, à estrutura do psiquismo, à estrutura psíquica. Na primeira conferência, ele fala sobre a consciência, né, que são as funções da consciência. Ele dá uma ênfase nisso, que se vocês procurarem lembrar lá, é a sensação, sentimento, pensamento e intuição, né, as 4 funções da consciência. E na segunda conferência ele começa a falar sobre o inconsciente, né? E aí ele vai falar sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E aí ele vai fazendo essas distinções, vai conceituando e vai falar sobre os métodos de investigação desse inconsciente, né? E aí lá no início, bem no iniciozinho, ele fala que logo no início da segunda conferência, no parágrafo 76, que é logo quando ele começa a falar, ele traz, né, que não se pode lidar diretamente com os processos inconscientes, por serem eles dotados de uma natureza inatingível, né? Então a gente não consegue captar esses conteúdos, né? E só o que a gente consegue são os produtos, que são as fantasias, os sonhos, né? Tudo aquilo que a gente acaba produzindo que vai tomar sua caracterização, e é isso que a gente tem acesso, não aos conteúdos do inconsciente em si. E aí ele vai fazer a distinção entre os conteúdos tanto do inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo, que no inconsciente pessoal seria essa esfera que ela está mais próxima à consciência, então ela é relativa, tem coisas que a gente está consciente, tem coisas que a gente não está consciente, e a gente só vai saber no momento que a gente se deparar com essa informação, com esse conteúdo, que são os complexos, né? E o inconsciente coletivo, ele vai estar, os seus conteúdos vão ser os arquétipos, e aí ele vai fazendo a distinção. Acho que a gente até chegou a falar um pouquinho, né, sobre os dois, logo no início, se eu não me engano, acho que eu fiz um pouquinho a diferença entre esses dois conteúdos. Não lembro se já, mas eu acredito que sim. Já? Me lembrem aí. O senhor colocou, na verdade, um quadro. Sim, professor. O senhor colocou, na verdade, um quadro que tinha essa distinção. Eu até tenho alguma coisinha aqui a respeito. Tá. E aí É, fez um estudo das funções do inconsciente e alguma coisinha sobre a questão do inconsciente coletivo. Está aqui, é isso mesmo. uhum, Aí falando sobre a questão das funções da consciência. é. Pois é. E aí, assim, lá embaixo, mais embaixo um pouquinho, se vocês estiverem acompanhando aí, lá no parágrafo 78, ele coloca: apesar dos processos inconscientes não serem diretamente observáveis, podemos classificar seus produtos que atingem ao limiar da consciência em duas classes. A primeira contém material reconhecível, de origem definitivamente pessoal, e que são aquisições do indivíduo, né, da pessoa, de seus processos instintivos que completam interam a personalidade. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da nossa história de vida, tudo aquilo que diz respeito à nossa história enquanto sujeito que está vivo, que está desenvolvendo a consciência. Tem coisas que a gente se torna consciente, tem coisas nossas que não, mas que a gente sempre, dependendo do processo, da memória,
de tentar conhecer mais a gente consegue ter acesso a esses conteúdos, né? Tanto que ele compara mais lá na frente no texto, eu não vou seguir exatamente a ordem do que está escrito, porque senão a gente vai demorar muito. Mas lá na frente, ele coloca. Eu até ver o parágrafo aqui. Lá pelo parágrafo 92, 93, por aí, ele coloca sobre a questão do inconsciente pessoal, que seria basicamente a ideia quando. Se vocês lembrarem da psicanálise, por exemplo, do caso da Ana O lá, que ela ficou. Ela mudou, né, a fantasia dela da morte do pai, que estava num bordel, para a morte do pai numa enfermaria. Ela tinha conhecimento dessa informação. Foi uma experiência que ela viveu que ela já era uma pessoa adulta, ela já tinha consciência desse processo, ela já sabia quem ela já tinha consciência da vivência dela. Só que aquele fato foi tão impactante que ela, no caso, na linguagem da psicanálise, ela recalcou aquilo, mas que para o Jung não funciona dessa forma, né? Só foi um evento muito doloroso para o complexo do eu, né? Para a consciência, e aí ficou ali no inconsciente pessoal. Mas é uma informação que a gente tem acesso. É uma coisa que a gente lembra. Só que a gente, por algum motivo, né, devido a não ser suficientemente suportável pela consciência, a gente vai desmembrar isso por outra via. Só que a gente tem essa informação guardada, a gente tem acesso a ela. É uma coisa que, por exemplo, se eu passo por isso e eu tenho familiares, esses meus familiares vão saber que não foi isso bem que aconteceu. Se as enfermeiras, por exemplo, que tivessem nesse suposto hospital, iam saber se ele teria morrido ali ou não. Só que como ele não estava no hospital, ele estava num bordel, não era bem. Todo mundo ia saber que não foi desse jeito, né? Todo mundo que se fazia presente iria saber que não foi desse jeito que a minha fantasia se apresenta. Então, é um dado que eu posso ter acesso. A minha consciência ela tem acesso a essa informação porque eu vivenciei ela. É diferente de uma experiência que eu não tenho acesso de forma consciente, né? Essa diferença ela vai ser muito crucial para a diferença entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Tanto que a grande diferença, vamos dizer assim, que as pessoas falam, uma das grandes diferenças entre a psicanálise e a psicologia analítica é o fato do inconsciente coletivo. Porque o inconsciente pessoal para o Jung, ele tem uma certa similaridade com o inconsciente para a psicanálise e o inconsciente para o Freud. Só que é bem diferente. Só que assim, olhando por esse aspecto, né, dos conteúdos que sofrem um processo de fantasia ali e tal, é bem semelhante. Mas o Jung ele tem a ideia de que assim, o importante não é o inconsciente, mas sim a crítica que a consciência faz ao inconsciente. Então, esse olhar de um evento, de uma vivência que a gente passa, ela fica registrada de forma consciente. E se a gente tiver acesso a isso, isso não é tão inconsciente assim. Né? Quando eu me lembro de um evento, de uma situação traumática, por exemplo, que nem a gente está falando, se eu consigo lembrar disso, isso estava em algum momento, isso foi consciente para mim. O Jung ele traz até o exemplo aqui mais na frente, eu não lembro em qual parágrafo, é no parágrafo, acho que é no 85, que ele fala sobre o complexo de Édipo, o complexo do incesto e tal, que são complexos que são relativamente conscientes. Então, a pessoa que vivencia isso, por exemplo, uma criança, se a gente for pegar na idade lá da psicanálise, de 5 anos, ela já tem uma certa ideia de quem ela é. Ela já tem uma noção dela enquanto ser humano. Então, essas informações elas ficam guardadas, elas passam pela consciência primeiro, para depois irem para o inconsciente. E para o Jung isso é fundamental, porque se isso passa pela minha consciência e ela não suporta, beleza, mas passou pela consciência. Então é um dado que eu posso ter acesso. Claro, tem a função cerebral, né, de conseguir lembrar. Mas assim, se eu consigo lembrar, se é um fato que eu consigo ter acesso, então esse inconsciente ele é um pouco relativo. Ele vai depender muito
de como eu estou vivenciando a minha experiência de vida, de como eu estou lidando com tudo isso que eu estou vivendo. Então, ele começa a compreender, então, qual o motivo de certos conteúdos ficarem inconscientes para mim e outros não. Ou então ficar inconsciente em determinado momento, e em determinado momento esse mesmo conteúdo que estava inconsciente se tornar consciente. E ao contrário também. E aí ele vai começando a investigar, né, o porquê que isso acontece, investigar esses conteúdos. E aí foi aí que ele desenvolve, né, o teste lá. Ele desenvolve não, né? O teste já existia. Ele só se apropria e tenta aplicar ele a essa investigação que ele quer fazer, que é o teste de associação de palavras, né? E aí, que era usado com aquele aparelhinho detector de mentiras, né? Como as pessoas falavam, que é o aparelho psicogalvânico, que ele vai medir a sudorese, batimento cardíaco, respiração, pressão, enfim, vai medir as funções vitais, vamos dizer assim, do organismo em determinado momento. E aí ele fez esses testes justamente para tentar investigar a reação que as pessoas tinham a determinadas palavras estímulo. Então, ele elaborou esse mecanismo de investigação utilizando esse aparelho e elaborava tipo 50 palavras aleatórias que eram comuns ao dia a dia das pessoas, né? Tipo casa, faca, família, é, lixo, qualquer coisa que bem simples, vamos dizer assim. Não eram palavras complexas de uma dificuldade, eram palavras justamente para serem simples, para conseguirem atingir qualquer pessoa. E aí ele media o tempo de reação dessas pessoas a essas palavras, respondendo alguma coisa. Então, sei lá, ele ia falando as palavras, tipo casa, garrafa, roupa, enfim, casamento. E as pessoas iam ter que responder a primeira coisa que viesse à cabeça delas, o mais rápido possível, né, que elas conseguissem. E aí ele media esse tempo de reação. Então, algumas palavras as pessoas respondiam mais rápido, mais imediato, né? E outras as pessoas tinham uma certa demora, né? Uma certa recusa em responder, ou então ficavam agoniadas. E aí tinha um aparelho que dava suporte a essa análise, né? Que ele ia medir se o batimento aumentava, se a pessoa estava transpirando mais, se ela estava respirando mais ofegante, enfim, ia medir essas reações. E aí o que que o Jung percebeu? Que algumas palavras causavam essas reações e outras palavras não. E aí, quando ia se investigar junto com a história de vida da pessoa, com todo esse processo, ele começou a perceber que essas palavras traziam um certo teor que impactava, que tinha uma certa relação com a história de vida que essa pessoa estava passando. E aí ele começou a ligar. Bom, então é sobre isso. Quando algum conteúdo impacta, né, ou como ele chamou lá na frente, constela com esse conteúdo do inconsciente, eu tenho reações psicossomáticas, né? Eu tenho reações físicas. Então, não vai ser um sentimento tipo, de tristeza. Só uma coisa que foi triste, eu falo, por exemplo, eu tirei 6 na prova e ok, tipo, eu não gostei disso. É diferente de quando eu falo sobre uma tristeza que eu demonstro reações físicas a ela, né? Eu começo a ter uma taquicardia, eu começo a ficar mais ofegante, eu começo a transpirar, né? É que nem o seminário de vocês lá ontem. Tinha gente que estava nervosa, que estava com a mão suando, né? E tinha gente que estava mais ok. Era o mesmo seminário, era o mesmo trabalho. Então, cada um vai lidar com o estímulo de uma forma diferente. E ele foi percebendo como é que esses estímulos, como essas reações iam acontecendo e que iam interligando com esses conteúdos que estavam no inconsciente. E aí ele foi, claro, né, fazendo. Depois ele abandonou esse teste, né, por causa das limitações que ele oferecia, mas ele foi o ponto de partida para essa investigação dos complexos, que são esses conteúdos do inconsciente pessoal. Então, à medida que ele ia percebendo isso, as pessoas mesmo iam tomando consciência disso. E aí elas iam lembrando. Se eu falava, por exemplo, se ele tem um teste que ele faz aqui, lá na frente, na minha página 45, mas é a figura 5, lá pelo parágrafo 101, 103, 105, que é com uma pessoa que ela era
um detento, né, uma pessoa que estava em cárcere e tinha cometido um crime. E aí, tipo, a justiça lá na Suíça costumavam chamar o Jung, né, como último recurso para fazer a investigação, né, de alguns casos, né, que não encontravam solução. E aí esse foi um deles, né, que era de um rapaz, né, de uma pessoa que tinha matado a outra, né, e ele procurou não saber, né, do que se tratava, só o básico, que tinha cometido um homicídio. E aí ele foi investigar e ela trouxe algumas palavras e algumas delas foi faca, lança, bater, pontiagudo e garrafa, né? Foram várias, só que essas 5 palavras foram as que mais tiveram reação, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu ia compartilhar a minha tela, mas eu não sei se eu vou Eu conseguir. estou vendo aqui, professor, no livro. É, Uhum. essa A Débora partezinha. também tem o mesmo livro que É, eu. pois é. E aí ele fala sobre essa reação, que foi um tempo de reação muito superior às outras palavras, que eram palavras mais comuns, né, do dia a dia. E essas também são, né, garrafa, bater, faca, são palavras que a gente costuma estar diariamente, às vezes, entrando em contato. E ele teve essas reações diferentes. E aí o Jung ele conseguiu, ao que ele já minimamente conhecia, e a essas reações construir, né, uma certa história baseada nisso, que justificava o que tinha acontecido. Né? Que ele tinha tido uma briga de bar, e aí bateu e estava bêbado, estava bebendo, e aí ele usou a garrafa, né, quebrada para bater na outra pessoa e acabou matando ela. Então, ele traz outros exemplos também, né? Tem um que eu vou falar que é bem mais interessante, que é de uma garota que estava num quadro de esquizofrenia internada numa clínica lá na Suíça. Mas antes da gente falar disso, e aí o que é interessante a gente pensar? Bom, se os complexos são esses conteúdos que mobilizam a gente, o Jung ele vai chamar isso de afetos, né? Tanto que logo no início, quando ele cunhou o termo complexos, ele chamava de complexos ideoafetivos, né? Que era complexo, ideo de ideia, né? De uma ideia que tinha uma carga afetiva. Ou seja, aquela ideia que possuía uma carga afetiva era chamada de complexo. Só que aí depois ele foi vendo que era redundante falar complexos e ideoafetivos, já que complexo era isso. Era um núcleo afetivo, né? Então, o complexo, assim, de forma bem resumida, ele é um ponto central, né, que tem um conglomerado afetivo, né, em volta desse núcleo. E aí seria isso que mobiliza a gente a ter determinados comportamentos, a ter determinados tipos de atitude, a apresentar determinados sintomas, adoecer de determinadas formas. Então, basicamente é isso que para o Jung vai trazer esse caráter sintomático, vamos dizer assim, do nosso comportamento. É isso que vai fazer com que a gente desencadeie reações na nossa vida, né? Tanto que uma das tarefas assim que se trabalha muito dentro de uma análise é a gente se tornar consciente desses processos. O que que mobiliza a gente? Porque isso faz parte da nossa história de vida. Então a gente consegue ter acesso a esses conteúdos, né? Diferente da psicanálise que enxerga, por exemplo, que esses conteúdos a gente nunca vai ter acesso, na psicologia analítica não. Jung acreditava que sim, a gente tem acesso, né? Claro, se a gente for pegar anatomicamente, a gente não vai ter acesso a informações de 2 anos de vida, 1 ano de vida que a gente tinha bebê, por exemplo. Mas a partir do momento que a consciência começa a se desenvolver e a se formar, a gente consegue sim ter acesso devido à memória. Algumas coisas a gente vai ter acesso e outras não. Por isso que ele fala que esse inconsciente pessoal ele é relativo. Tem coisas que a gente vai ter acesso e tem coisas que não, né? E aí ele vai construindo essa ideia em cima dos complexos. Vejo vocês agora. Perguntas, gente. Bora lá. Não? Nada? Nada de perguntas? Professor, essa mesma sua
essa sua fala nesse caso, né, do complexo que mobiliza, a questão da nossa carga afetiva, tendo núcleos afetivos. Isso também, ele é possível também na questão do coletivo também? Sim, sim. Ele vai falar um pouco à Imagino. frente, deixa eu ver onde é que ele fala isso. Deixa eu ver onde é que ele fala isso. É na página. Cadê? Ah, eu não lembro. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. No parágrafo 93. Logo depois daquele gráfico que é um monte de círculo. Ele Uhum. fala, lá no parágrafo 93, né? Via de regra, quando o inconsciente coletivo se torna verdadeiramente constelado, que é tipo interligado uma coisa com a outra, em grandes grupos sociais, a consequência será uma quebra pública, uma epidemia mental que se pode conduzir a revoluções, guerras ou coisas semelhantes, né? Tais movimentos são tremendamente contagiosos, eu diria inexoravelmente contagiosos, pois quando o inconsciente coletivo é ativado, essa ideia do ativado eu já vou explicar, é ativado, ninguém mais é a mesma pessoa. Você não está apenas no movimento, mas é o próprio movimento. Né? Aí ele dá o exemplo do nazismo, né? Mas a gente pode pensar isso de forma bem atual, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento que a gente teve recentemente político, a gente via muito isso, né? Era um grupo social, né? Os grupos sociais têm esse caráter, em que as pessoas elas se veem inimputáveis, né? Como se não pudessem sofrer as consequências de seus atos em decorrência de um grupo, por estar envolvido nessa bolha que é de um grupo social e que acaba se engrenando numa mesma ideia, né? E aí vira uma epidemia, né? A ideia de epidemia é esse contágio, né? Virou um contágio psíquico, né? Às vezes a pessoa nem tinha, nem acreditava, nem olhava dessa forma, só que devido à pressão social, vamos dizer assim, a essa epidemia, esse contágio, ela se via no movimento, ela se vê no movimento de uma forma que é como se fosse mais forte que ela. E aí ele dá o exemplo das guerras que acontece isso. As guerras são, assim, é um jogo de poder, né? Em que um grupo social se vê querendo deter o poder, o privilégio sobre o outro. E isso vira uma epidemia, porque toma proporções totalmente inimagináveis em prol de um poder, né? Sobre o controle. E tu fere a vida do outro, o direito do outro, a saúde do outro, fere todos os direitos possíveis da humanidade em prol desse detrimento, em detrimento desse poder, né? Que é pro eu, né? E nesse momento que não é para mim. E aí entra esse dilema, né? Por exemplo, se a gente for pegar no nazismo, qual era o lema principal, né? O arianismo. Então não era o fulano, não era para Beltrano, para fulano, para esse, para aquele outro. Não era para o Hitler, era para o povo ariano, né? Via-se lá um molde bem mais amplo em relação a isso. Então se via pelo coletivo. Aqui no Brasil, trazendo essa relação que eu não posso deixar de falar, era o quê? A família, né? Era Deus, era um conceito que ele se prega num molde que é muito amplo. E aí as pessoas elas não olham para isso quando elas estão envolvidas nessa epidemia como se fosse algo para o indivíduo, e sim para o coletivo. Então eu me ausento enquanto indivíduo desse meio, assim, só que a gente não se ausenta, né? Mas assim, a pessoa se vê imune, o eu se vê imune a isso porque ela está englobada nessa constelação coletiva, né? Só que aí já não seria necessariamente. Os complexos, claro, eles têm jogo nisso, mas seria um conteúdo mais do inconsciente coletivo, né? Que são os arquétipos. Ele até fala antes aqui, né? Cadê? A esfera do mundo arquetípico. Seus conteúdos presumíveis aparecem sob forma de imagens
que apenas podem ser entendidas quando comparadas com paralelos históricos. Caso certo material não seja reconhecido como histórico e não possuam os paralelos, será impossível integrar tais elementos da consciência, permanecendo eles projetados. Os conteúdos do inconsciente coletivo não se encontram sujeitos a nenhuma intenção arbitrária, nem são manejáveis pela vontade. Na verdade, agem como se não existissem na pessoa. Conseguimos vê-los em nosso próximo, mas não em nós mesmos. Quando seus conteúdos são ativados, percebemos certas coisas nos outros seres humanos. O que ele quer falar aqui? Por exemplo, o conteúdo do inconsciente coletivo são os arquétipos. E ele fala que os arquétipos a gente não consegue manejá-los à nossa consciência, à nossa vontade. Não são conteúdos que a gente consiga manipular, né? E aí é aquela crítica que quem estuda Jung fala sobre diversos cursos de marketing e de desenvolvimento pessoal e um monte de coisa que falam por aí de ativação de arquétipo. Ativa o arquétipo de não sei o que e tal. Isso é fazer o Jung se revirar no túmulo, né? Porque isso não está sobre o molde da vontade, não é uma coisa que está à mercê da consciência. E ele fala que a gente só consegue ter acesso a essas imagens arquetípicas, que é o que a gente consegue observar, através do paralelo histórico, que é o que a gente enxerga na humanidade como um todo acontecendo. Então, esses paralelismos que sempre estão se repetindo, ele fala que são motivos mitológicos. Motivos mitológicos são aquilo que está sempre presente na humanidade, independente do tempo histórico. Por exemplo, a guerra. Ela sempre esteve presente na humanidade, desde o micro até o macro. Né? A ideia, por exemplo, de mãe, de pai, de filho, né? de professor, né? de uma pessoa sábia, ela sempre esteve presente na humanidade, independente da cultura, dos moldes, enfim. E ela vai sendo perpetuada, muda-se a roupagem, muda-se a forma, mas ela está em intensa continuidade ao longo do tempo na humanidade. Então, essa ideia do arquétipo é o que o Jung vai trazer como um conteúdo do inconsciente coletivo. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Tem uma coisa que eu acho importante, que é um paralelo que ele faz bem interessante para entender os arquétipos, que ele faz uma relação com o nosso corpo. Né? Assim como, por exemplo, o nosso corpo ele possui uma história, né? O nosso corpo ele possui uma história. Né? Se a gente for pegar na história da humanidade, nosso corpo ele não é exatamente assim como a gente é hoje ao longo da história. Ele passou por um processo evolutivo. Né? Então ele foi se desenvolvendo. O nosso crânio não era da forma que é. O nosso cérebro não é da forma que é hoje exatamente. Nossa mandíbula não é da mesma forma. Nossos órgãos internos eles não são da mesma forma hoje como eram antes. E nem vão ser daqui lá na frente. Ele vai mudar, vai ter alguma mudança. Né? Justamente por causa da adaptação e por causa da evolução, enfim. E aí o Jung ele fala, bom, se o nosso corpo possui essa história, só que é uma história que a gente sabe olhando na história da humanidade. A gente não consegue saber dessa história olhando para a gente enquanto indivíduo. Porque nós somos produtos do nosso tempo histórico, não daquele outro que já passou. Mas a gente consegue observar esse processo olhando para esse mecanismo histórico de evolução da humanidade. E aí ele fazia a pergunta, bom, se o nosso corpo tem essa história, e a nossa psique também faz parte desse corpo, porque uma coisa ela não está desligada da outra, será que o psiquismo também não possui uma história? E aí, a partir desse questionamento, ele vai desenvolvendo o conceito de inconsciente coletivo, que é justamente isso. É essa herança, vamos dizer assim, histórica da humanidade do psiquismo. Então, assim como o nosso corpo também carrega uma herança genética, né, uma herança biológica dessa história da humanidade, o nosso psiquismo também. Só que são coisas que a gente, enquanto indivíduo, não temos acesso, porque não temos mais acesso a essa história. E aí a gente consegue observar as imagens disso, né, que eles chamam de imagens arquetípicas. Mas nós possuímos elas também. Assim como a gente ainda possui o fígado, o coração, o intestino, o cérebro, que são órgãos que sempre existiram na humanidade, no ser humano em si, né, mas que ele mudou ao longo do tempo,
ele deu o nome disso de arquétipos também, que são os órgãos do psiquismo, né? Ele fez esse paralelo para essa compreensão que os arquétipos eles são os órgãos do psiquismo. E assim como ele fala até o exemplo, né, de quando vai fazer uma cirurgia e o médico vai abrir lá e ele vai falar e pergunta o que é determinada coisa, tipo, o que é isso daqui? Qual é esse órgão? Aí alguém fala, esse daqui é o coração. E tipo, isso não responde nada. Porque qual a função desse coração, né? Ele se preocupava justamente com a função disso e não o que é exatamente. Por isso que na análise não assim, essa preocupação em saber qual é o arquétipo, se é o arquétipo do herói, se é o arquétipo de não sei o quê, isso não tem muita importância porque não vai dizer nada. Porque o que vai realmente trazer esse processo dentro da análise é como o sujeito ele vivencia esse arquétipo. Porque ele não está à mercê da vontade. Então, eu identificar isso não vai fazer nada por mim. Eu só preciso saber que isso está ali e eu preciso fazer algo com isso, né? Por exemplo, assim como eu sei que eu tenho um coração e ele precisa de cuidados, eu não vou poder conseguir mudar o batimento para que ele pare de bater à minha vontade. Eu posso moldar para fazendo exercício, para melhorar a qualidade de vida, para ter uma saúde cardiovascular melhor, assim como eu posso me cuidar internamente na análise, em terapia, em fazer diversas outras coisas que vão trazer esse bem-estar, para que eu tome consciência desse processo, saiba como eu vivencio esse processo, para que aí eu consiga ter uma qualidade, vamos dizer assim, psíquica melhor, né? Deu para entender, gente? Às vezes eu fico falando, eu estou entendendo, mas meu Deus, será que eu estou fazendo me entender? Tá dando para entender sim, professor. Bom, faltam 11 minutos. Acho que por... Ah, tá, deixa eu dar o exemplo lá que eu falei. Tem um caso lá na página 107, 107, por aí, 107, página 107 já, parágrafo 107, que ele fala de um caso que ele atendeu de uma mulher que ela estava internada numa clínica na Suíça com um quadro de esquizofrenia, né? E aí ele foi atendê-la, né? Fazer o acompanhamento, o tratamento com ela. E aí ele utilizou, né, esse teste de associação de palavras. E aí tem lá na figura 6, né, no teste de associação, que tem algumas palavras que teve um estímulo, uma reação a esse estímulo muito maior. E essas palavras foram mal, obstinado, anjo, né, rico. E aí ele vai fazer um questionamento, né? Ela foi uma mulher que foi internada após a morte, né, dos filhos com febre tifoide, que teve uma época de surto, né, na Suíça, de febre tifoide, e, enfim, né, era contaminação pela água e etc., e outros meios de contaminação. E ela faleceu após a morte dos filhos com febre tifoide, né, por febre tifoide. E, enfim, né, não se sabia como foi que tinha acontecido. E aí ele foi fazendo o acompanhamento com ela, fez o teste e tal. E aí, dentro dessas perguntas que tiveram essa palavra estímulo, teve algumas que teve essa reação prolongada. E uma delas foi anjo, né? E aí ele pergunta para ela, né? Bem, o que há com esse anjo? É uma palavra que significa alguma coisa para você? E ela fala e pergunta, lógico, é a filha que eu perdi, né? E aí ela chorou, enfim, né? Teve uma reação. E aí ele pergunta depois o que significa obstinado, que foi uma outra resposta, né, que ela demorou. E ela falou, não, nada. E aí ele insistiu, né, falando que tinha provocado uma reação nela e tal, e então deveria ser alguma coisa. E aí ela fala que... Cadê? Ah tá, ela não respondeu, né, e depois ele fala, então tomei a palavra mal. E aí definitivamente não consegui extrair mais nada. Houve uma reação negativa muito séria, provocando que ela não queria responder. Detive-me então em azul. E ela disse, são os olhos da criança que perdi. E aí ele perguntou, e eles a impressionavam muito? E ela, evidentemente, eram esplendidamente azuis quando o bebê nasceu. E aí ele vai seguindo, vai seguindo. E aí, enfim, e aí ele descobre uma história dela sobre uma pessoa, né, que quando era mais jovem, antes de casar, era rica, né? Só que e ela era apaixonada, só que a família dela não aceitava porque ela era de uma família mais pobre, né, mais humilde.
E aí a família dela falava que não ia dar certo por causa da disparidade, né, de classe social, e que era para ela casar com uma outra pessoa que estava no mesmo nível socioeconômico que ela. E ela aceitou, né, não seguiu, né, a paixão dela e foi aquilo pelo que a família estava orientando. E ela teve esses 2 filhos com essa pessoa, né? E aí, em um certo período, teve um amigo dela que foi visitá-la e comentou com ela que ela tinha deixado essa pessoa que na adolescência dela ela era apaixonada muito triste porque ele gostava muito dela, só que nunca tinha falado, expressado isso pra ela, né? E que tinha deixado ele muito triste e tal, porque eles não fizeram nada em relação a isso. E aí, a partir desse momento, ela começa a entrar num processo de adoecimento e num dos banhos que ela tá dando para os filhos numa banheira, fora da Suíça, né, onde a água não era tratada, ela, enfim, né, como aconteceu necessariamente não tem como saber, mas dentro da história que foi relatada do caso, ela meio que permitiu, né, não uma permissão consciente, não é que ela fez isso de propósito, vamos dizer assim, de propósito do nível da consciência, mas inconscientemente isso foi de propósito. E ela permitiu que as crianças dela bebessem essa água que elas estavam tomando banho através da esponja, né? Tipo, chupando a esponja, sabe? A águazinha da esponja. Só que era uma água que eles estavam tomando banho e essa água não era tratada, né? E ela permitiu, sabendo que a água estava contaminada, porque a água não era tratada. E as 2 crianças adoeceram, né, com febre tifoide e morreram decorrente disso. E a partir do momento da morte dos filhos dela, ela entrou num quadro de esquizofrenia, né? E aí o Jung, fazendo esse acompanhamento com ela, percebeu, né, essa construção desse caso dessa forma, e ele se viu num dilema entre contar para ela o que tinha acontecido, né, ou não falar, né, porque ele estava com medo de que se ele contasse, isso piorasse o quadro dela, né, porque ela ia tomar consciência que ela matou, de certa forma, os filhos dela. E aí ele resolveu contar, né? E isso provocou um grande impacto à consciência, porque até então ela estava fantasiando essa história através do quadro de esquizofrenia, né, do adoecimento, para não ter a consciência ou não trazer à consciência o fato de que ela tinha matado os filhos. Claro, foi um segredo, vamos dizer assim, mas foi um segredo para a consciência, né? Era uma coisa que não era suportável pela consciência. E o inconsciente ele fazia um grande esforço para manter isso fora da consciência. E devido a esse grande esforço, essa energia acumulada provocando essa tensão, é que ela manifestava esses sintomas em forma de fantasia, né? Em forma de alucinação, delírio, enfim, que era propício do quadro de esquizofrenia. E a partir do momento que ele conta isso a ela, ele tem um impacto, né? Já que ele está falando, ela escuta isso através da consciência, né? E aí ela tem esse impacto, então essa energia ela é liberada. E a partir disso os sintomas vão começando a reduzir. Só que ele até fala que isso foi um chute de sorte, né? Assim, um chute não, né? Uma aposta de sorte em contar. Porque ele ainda estava num processo de investigação, então ele não sabia as reações que isso poderia provocar. E aí ele continuou acompanhando ela durante vários anos e aí os sintomas eles não aumentaram, né? Na verdade foram reduzindo e ela depois parou de ser acompanhada por ele e ela nunca voltou, né? Nunca buscou de novo esse acompanhamento com ele. Então ele fala sobre isso muito mais no livro Na Prática da Psicoterapia, né? Que é o volume 16/1 e no Arquétipos e Inconsciente Coletivo, né? Que é outro livro. Então, ele fala mais especificamente sobre isso, sobre a questão do segredo, né? Que ele fala que a gente possui um segredo que às vezes é um segredo só para a consciência, mas o inconsciente ele sabe a verdade. E devido à consciência não suportar, o complexo do eu não suportar, ele tenta prender essa informação, esse conteúdo, para que a consciência continue, né, ali atuante, né? Enfim, eu acho que é isso. Professor, sabe o que eu acho interessante? Eu vou fazer uma colocação, mas não sei se estou certa. Parece que nós temos assim, parece que a impressão de que esses conteúdos, eles ficam tipo assim que guardados, não sei se é esse termo guardados, esperando um momento assim ideal para que eles possam ser potencializados, É, né? É aí isso? mais ou menos. A questão do inconsciente pessoal são essas histórias, por exemplo.
ela passou por essa experiência atrás com esse rapaz que ela gostava, não casou com ele, né? Só que ela ainda sentia sentimentos por essa pessoa. E aí os filhos dela são a representação desse amor com o marido que ela tá. Né? Se a gente for pegar a construção da família, os filhos são o quê? A extensão de um amor, né, que não coube naquele casal. Não é essa ideia que geralmente se tem, né? E aí, como fazer para esse amor que ela sentia por essa pessoa que ela não conseguiu viver, poderia ser concretizado se ela tinha esses filhos? Então, essa morte dos filhos foi talvez uma tentativa inconsciente de acabar com esse amor que ela estava vivendo, para ela poder viver aquele amor que não foi completado, que não foi vivido, né? Só que, é claro, né, isso aconteceu de uma forma trágica, porque se fosse, sei lá, lidado de uma forma melhor, talvez ela só separar, né? De repente, se fosse isso que ela quisesse, né? Só separar. Mas era inconcebível, talvez, para ela isso. Então, se desenrolou dessa forma, né? Bom, a gente tem só 2 minutos. Se a gente continuar, vai acabar de repente, vai cortar no meio. A gente vai tentar manter só essas durações de um minuto por aí mesmo, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Porque basicamente é isso que ele trabalha nessa segunda discussão, tá? Quer dizer, na segunda conferência. Aí a segunda discussão a gente dá um foco depois nela, na próxima vez. E aí depois a gente continua. Tá bom? Tá bom, professor, foi ótimo. Tá? Beleza, professor.